Salmo 16, 11. Shalom, shalom, bom dia! Vamos orar juntos? Eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal e também a deixar o seu like. O Salmo 16 é o salmo que Davi, um dos salmos que Davi escreveu. Davi, nós falamos muito dele aqui no nosso devocional, porque ele é uma figura tão presente no Antigo Testamento, até no Novo Testamento o Senhor fala sobre Davi. Mas no Salmo 16, no versículo 1, diz: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Versículo 11, tu me farás ver os caminhos da vida na tua presença, a plenitude de alegria, à tua direita há delícias perpetuamente. O que Davi ele está dizendo aqui é que ele descobriu o caminho da felicidade, porque ele descobriu que felicidade não é dinheiro, porque ele era feliz quando pastor, quando não tinha dinheiro e nem tinha amor dos seus irmãos. Mas ele era feliz em Deus. Ele não esperava que as pessoas levassem felicidade para ele. Ele era feliz na presença de Deus. Ele também era feliz no palácio. Na primeira etapa da sua vida no palácio, ele entrou como músico, depois como genro do rei. E ele era feliz. Ele era feliz quando ele tinha uma boa comida lá no palácio, uma boa cama, quando ele tinha pessoas que o serviam como genro do rei. Mas se ele tivesse colocado a felicidade dele nessas coisas, quando ele precisou sair do palácio por ser perseguido por Saul, a felicidade dele iria embora. Por isso que tem tantas pessoas que quando ficam famosas e depois quando perdem a fama, não conseguem lidar com isso. Ou tinham dinheiro e quando perde o dinheiro, a felicidade vai embora junto com o dinheiro. É claro que essas coisas trazem felicidade, mas é uma felicidade passageira, porque não tem estabilidade. A fama vem, a fama vai, o dinheiro vem, o dinheiro vai. Mas a presença de Deus, ela te alegra em todo o tempo, quando tudo vai bem e quando tudo vai mal. Você consegue se alegrar em Deus. E Davi descobriu esse caminho. E ele diz aqui, olha, tu me farás ver os caminhos de vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Há muita alegria na tua presença. Quando ele pegava sua harpa e levantava sua voz no meio do deserto, ali a alegria do céu entrava no seu coração. A alegria de Deus entrava no seu coração. Ele atraiu todos aqueles homens no deserto, lá na caverna de Adulão. Ele atraiu a princípio 400 homens, depois 600 homens, não porque ele ficava o dia todo reclamando ou deprimido num canto. Não, ele atraiu porque eu quero ver o que Davi tem, porque ele consegue permanecer alegre mesmo no meio da adversidade. Tem uma pessoa que conheceu essa plenitude, esta alegria ao entrar por este caminho. Ele não conhecia, ele vivia a escuridão, ele vivia muitas prisões. E este homem está em Marcos capítulo 6. Em Marcos capítulo 5, nós temos o relato sobre este homem. Não sabemos o nome, mas sabemos de onde ele é. Ele era de Gadara. Eu já fui para Gadara quando estive na Jordânia e eu pensei muito sobre a vida desse homem quando lá eu estive. E este homem, você já deve ter ouvido este relato, mas eu gostaria de enfatizar o que este homem vivia lá em Gadara. Está escrito no versículo 4, porque tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas e ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Este homem é uma situação caótica. Este homem conhecia tudo menos alegria. Ele não ficava 24 horas possesso, ficava muito tempo possesso,
mas não ficava 24 horas. Eu imagino esse homem nos seus momentos de lucidez, que tristeza, quando ele olhava para ele e ele estava ferido, estava doendo, e era ele mesmo que infligia essas feridas. Quando ele acordava e ele via, ou quando ele despertava dessa opressão, saía desse momento de possessão, ele olhava e ele estava sozinho, ninguém conseguia conviver com ele. Ele estava sem recursos financeiros, ele estava sozinho, que vida caótica. Ele era uma pessoa dominada pela ira, tremendamente violento, descontrolado completamente, com relacionamentos, como eu disse, rompidos. Ele não está com a família, ele não tem amigos, ele não está em um casamento, ele não tem continuidade de vida. Você não precisa estar numa condição extrema como Gadareno, mas você pode estar vivendo feridas, solidão, você pode estar vivendo algemas, você pode estar vivendo descontrole emocional, as pessoas, relacionamentos quebrados, porque as pessoas não conseguem conviver com você, porque você tem frequentes explosões de ira, você é uma pessoa imprevisível, as pessoas se assustam com a sua reação, você se sente dono da verdade. E assim esse homem estava algemado, estava sem emprego, sem provisão, solidão completa, muita tristeza. Ele não conhecia o que Davi diz, nos seus caminhos a plenitude de alegria. Ele não conhecia, ele conhecia plenitude de tristeza, de angústia, de dor. É isso que este homem conhecia. Mas Jesus conhecia o coração desse homem, conhecia a resposta do coração desse homem para ele. Por isso Jesus, na sua onisciência, atravessou o mar da Galileia por causa de um único homem. Dessa vez ele entrou ali na região de Decápolis por causa unicamente deste homem. Ele libertou este homem e ele foi embora. Ele não fez outra coisa, ele não pregou, ele não curou outros enfermos. Ele foi tão exclusivamente para este homem, porque ele sabia que este homem estava no limite. E este homem, se fosse tocado pelo poder de Deus, responderia ao Senhor de uma forma muito intensa. Então, Jesus, quando este homem veio em direção a Jesus, se prostrou e adorou. Ali, Jesus sabia que aquele homem estava possesso, não com um demônio, mas com uma legião. Ele foi liberto. E este homem se apaixonou pela presença de Jesus. Quis acompanhar Jesus, mas Jesus não o curou só espiritualmente, não o libertou só espiritualmente. Jesus queria restaurar a honra, os relacionamentos quebrados. Por isso Jesus deu uma ordem para ele. E eu gostaria que você lesse essa ordem, porque hoje a nossa oração vai ser muito completa. Nós vamos orar muito por famílias, relacionamentos quebrados, vamos orar por milagres. E aqui Jesus dá uma palavra, porque depois que ele ficou liberto, ele se vestiu. Pronto, agora ele já era um homem honrado, não mais era humilhado por andar nu por todos os lugares. Ele se sentou, agora ele estava controlado emocionalmente para ouvir Jesus. Ele sentou, ele que andava, você leu comigo? Andava dia e noite pelos sepulcros, agora ele sentou diante da vida para ouvir Jesus. E então, este homem, que além de ouvir Jesus e vestido, está escrito que ele estava sereno, ele chamou atenção porque ele estava completamente equilibrado. Ele se apaixonou tanto por Jesus que ele disse: Jesus, eu quero te acompanhar. Quando ele viu que Jesus ia voltar lá para Galileia, ele falou: Jesus, eu quero ir contigo. E Jesus deu uma palavra que mostra o trabalho completo do Senhor. No versículo 18, o Senhor, ele diz, quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não o permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Então, ele foi, começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus lhe tinha feito, e todos se admiravam. Olha o que Jesus fez, ele queria acompanhar Jesus. Ok, linda a atitude deste rapaz.
Ele queria acompanhar Jesus, mas Jesus disse: eu quero fazer algo completo na sua vida. Vai e volta para sua família. Ele não está falando só pai, mãe e irmãos, ele está falando todos os seus parentes. Vai e conte o que eu fiz. Não era só contar, todos estariam vendo que ele estava diferente. Esse era o grande testemunho, o grande impacto. Ele que andava nu, agora vestido. Ele que era descontrolado, agora controlado. Ele que não conseguia conviver com ninguém, agora com certeza ele estava pedindo perdão, ele estava restaurando relacionamentos. Não tem maior milagre do que esse, a restauração de relacionamentos, a restauração da identidade. E de repente ele fez mais do que o que Jesus mandou. Ele falou para toda a cidade. E toda a cidade ficou tão impactada que na segunda vez que Jesus voltou para Decápolis, tinha uma multidão que queria tocar Jesus, porque este homem foi o grande evangelista dessas 10 cidades. Você não tem noção do que Deus tem preparado para você. Você que está aprisionado com solidão, aprisionado com timidez, o Senhor quer te libertar de todas as suas prisões. Ele quer transformar, restaurar relacionamentos. Ele quer curar a sua família, ele quer curar as suas amizades e ele quer te usar como um grande evangelista, uma grande evangelista, pescador de homens, pescadora de homens, pescador de homens. Esse é o chamado de Deus para você. Nesse momento nós vamos orar. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Senhor, na tua presença há plenitude de alegria. Assim o gadareno, ele vivenciou esta plenitude de alegria, Davi também. Não importa o que já vivemos ou o que estamos vivendo, importa que na tua presença tudo é transformado. Senhor, eu quero clamar neste momento que algemas sejam quebradas, opressão seja dissipada, em nome de Jesus, Senhor, que relacionamentos sejam curados, famílias sejam curadas, Senhor, e que o chamado, o ministério que o Senhor tem possa florescer, frutificar na vida de cada um. Hoje é uma manhã de grandes milagres e de grande restauração, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua vida familiar, a sua vida emocional, todas as áreas da sua vida. Não esqueça, na presença do Senhor, a plenitude de vida.